socorro de ti. Minha vitória vem. Cadê, Henrique, meu carregador? Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Valdinete, Aline Pinho, Deus abençoe em o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Vitória, aleluia, Deus abençoe. Bruna Salles, meu amor, Deus abençoe em nome de Jesus. Keide, Deus abençoe toda a tua família, toda a sua casa, amém? Em nome de Jesus. Pastor GG, Nissinha, William Santos, ô glória, aleluia, paz do Senhor. Simone Carvalho, Deus abençoe, família amada do Senhor Jesus, amém? Valdinete Paula, Kátia, Mirão, ô glória, que coisa linda. Anderson, sejam bem-vindos em o nome santo de Jesus, amém, família? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Pablo Henrique, Elisânia, Pastor Johnny, vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai Santo, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, te bendizemos, te glorificamos, exaltamos o nome da Tua glória, Senhor, por estarmos em Tua santa e gloriosa presença, Senhor, que venhamos a diminuir e que Tu cresças para que somente o Teu nome seja glorificado, Senhor. Fala conosco, fala com cada um de nós, é o que eu te peço em nome santo de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, sejam bem-vindos em nome santo de Jesus, amém, meus amores? Maria, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sueli Mendes, Deus abençoe, glória a Deus, glória a Deus. Olharei para os montes, de onde virá o meu socorro. Olharei para o alto, de onde virá
Senhor, a tua vitória vem do Senhor, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém, meus amores? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar uma música, né? Um louvor. Música é mundo. Louvor é adoração. Louvor é do Senhor. Amém? Vamos louvar um hino ao Senhor, muito conhecido, né? Faz tempo que a gente não louva esse. Diz assim, ó. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Discernindo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Discernindo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Aleluia, aleluia. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Discernindo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Discernindo e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Tudo governa. Que tudo governa. Aleluia! Esse Deus é maravilhoso, né? Em o nome santo de Jesus, esse Deus é formoso, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, amada igreja? Glória a Deus! Dia de vitória, dia de bênçãos.
Também dias de lutas, viu? A gente passa por dias de lutas. Mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Kátia, Mirão, coisa linda. Coisa linda de Jesus. De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou em perigo, quando estou abatido, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Aleluia, glória a Deus. Por que a gente diz que nada tem falta quando a gente está abatido? Porque nós confiamos no Senhor, porque a nossa força não vem de homens, tudo vem do Senhor, tudo provém do Senhor. Lógico, nós temos amigos mais chegados do que irmãos. Lógico, nós temos familiares maravilhosos, mas nada é igual e nada se compara à força do Senhor no nosso coração, na nossa família, no nosso caráter, em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Hoje eu tenho um estudo muito bom, um estudo que vai tirar algumas dúvidas. Por exemplo, nós vamos falar hoje sobre falar
em línguas estranhas. Por que a gente fala essas línguas estranhas? Por que nós falamos nesta língua diferente, nesse batismo do Espírito Santo? E por que muita gente não consegue ser batizada no Espírito Santo, ainda que esteja dentro da igreja, e ainda que busca, e ainda que ora, essas pessoas talvez não são batizadas no Espírito Santo? E hoje nós vamos falar sobre isso. Então você tem curiosidade sobre essas línguas estranhas? Porque esses crentes que é doido ficar falando essas línguas aí? Então hoje nós vamos falar acerca do que a palavra de Deus nos ensina sobre línguas estranhas. E eu quero começar abrindo a nossa palavra. Nós vamos discorrer muito a palavra. Hoje você vai abrir em Isaías, em João, em Atos, Romanos, em 1 Coríntios, Efésios, 1 Coríntios, Gálatas, Judas. Nós vamos abrir bastante coisa hoje, tá bom? Por isso que eu terminei os louvores eu louvei mais rapidinho, porque é muito interessante esse estudo. E nós vamos começar por Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, amém? Então, Velho Testamento, Novo Testamento, e aí você sabe que a Bíblia é dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento. Atos dos Apóstolos é o sexto, 1, 2, 3, 4, é o quinto livro. Pastor, o senhor não decora não? Gente, é dom de Deus. Quem decora a Bíblia é dom de Deus. É um dom que eu não exerci ainda esse dom. Então, se eu falar para você, pastor, você conhece a Bíblia de cabo a rabo? Não, irmãos, eu estou conhecendo cada dia, de dia em dia, de glória em glória. Amém? Não adianta também você ser um grande teólogo, você conhecer a Bíblia de trás para frente, virar dos avessos, se você usa a Bíblia primeiro para atacar os outros, e segundo, se você não vive a Bíblia, né? A gente conhece a Bíblia, mas não vive ela, então não adianta, tá bom? Então nós vamos de dia em dia, estudo em estudo, de terça em terça, de quinta em quinta, de domingo em domingo. Escola Bíblica, domingo 10 da manhã, é uma bênção, em nome santo de Jesus Cristo, tá bom, amores? Glória a Deus. Então, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, do versículo de número 1, amém? Vamos discorrer a palavra então? Vamos falar com Deus? Senhor, nós, antes de ler a palavra, nós já oramos. Nós pedimos a tua bênção, traz a nossa mente cativa ao teu Espírito Santo, Senhor Jesus, que nos dá a sabedoria, o entendimento para aprender mais, Senhor. E como, Senhor, eu, pastor, me ensina a pregar esta palavra, que não seja o meu eu, que eu diminua e que tu cresças para que somente o teu santo nome seja glorificado. Senhor, fala conosco, repreenda, Senhor, da minha vida todo o orgulho, toda a inveja, toda palavra de maldição contra a minha pessoa, em o nome de Santo de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu te peço e abençoo a esses teus filhos que estão comigo, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Kátia, lindo, hein? É verdade. Deus nos traz à memória a sua palavra. Kátia, coisa linda. Só vem acrescentar. Que coisa linda. Amém, meus amores. Kátia tá aí, o Mirão, a Keide, João Almeida. Deus abençoe em nome santo de Jesus. Eu amo muito a vida de vocês, Valdinete. Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos. Já falei isso 1000 vezes. Eu só sou pastor por causa de vocês. E eu estou aprendendo a cada dia a ser pastor. Sou falho, erro. É só Deus na nossa vida. Mas o importante é que nos defende é o amor, né? O amor de Cristo, amém? Elisânia, Deus abençoe tua casa, teus filhos, tua filha, em o nome santo de Jesus. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 1, nos ensina assim a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu.
E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são Galileu todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto de Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilharam que estavam suspensos, dizendo uns aos outros: Que quer dizer isso? Que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Amém? Irmãos, você imaginou? Estava tendo uma festa de Pentecostes. E em Jerusalém estavam pessoas do mundo todo, a qual esse texto está dizendo, as pessoas eram da Capadócia, da Ásia, da Frígia, do Egito, da Líbia, forasteiros, romanos. Tinha muita gente. Os discípulos estavam unânimes em oração. Então aqui nós já temos uma grande resposta. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Você tem que estar unânime em oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Você quer um dom do Espírito Santo. Que dom maravilhoso, né? O pastor fala em línguas, ele é profeta. Tem pastores com dom de maravilha, dom de cura. Eu queria tanto um dom desse. Você tem buscado? Você tem orado? É difícil, não é fácil não. É fé. É uma questão de fé. Olha que coisa linda. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento. Eles ouviram o primeiro som, como de um vento, mas não teve um vento. Como de um vento, mas não teve vento. O Espírito Santo não bateu a porta, mexeu a janela, a cortina da janela, não. Como de um, ou seja, o barulho era como, mas não teve um vento. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Eles ouviram. Que barulho é esse? E encheu toda a casa em que estavam assentados. Esse som encheu toda a casa. Foram vistas por eles línguas repartidas, como de que fogo. Quando você acende um fósforo, você olha para a chama, não parece uma língua? Não é? Não parece uma língua? Então eles viram, foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. Então foi descendo aquele fogo, como de língua, e foi descendo em cada um. Foi descendo em cada um. Ok? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme, não é o que eles queriam falar, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Essa língua que eu falo, essa língua que você talvez aí é batizado no Espírito Santo fala, não é você que quer falar, não é você que inventa esse negócio. É o Espírito Santo que te permite falar dessa forma. Se você prestar atenção, cada um fala de uma maneira. Pode ser com sons parecidos. Eu já vi gente falar em árabe, em chinês. Eu já vi gente falar em hebraico, aramaico. Então, cada um, o Espírito Santo vai permitir com que fale. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, imagine os apóstolos, boa noite, Rebeca. Imagine os apóstolos sendo batizados e falando em língua, só que cada um falava na língua daquele povo que estava ali. E o que é que eles falavam? Línguas estranhas que ninguém entendia? Não. Eles falavam na língua de cada um. Então vamos por aqui, por exemplo. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, eles não são galileus daqui? Como é que eles estão falando outras línguas? Ou seja, um tipo de uma humilhação. Eles não são estudados para falar nossa língua? Como é que eles estão? Eles são galileus? Galileu, né, não estuda, é ignorante. Como é que eles estão falando nossas línguas? Como é que eles aprenderam a falar bilíngue? É a mesma coisa que amanhã você acorda, você fala vários dons, várias línguas. Se acordar amanhã cedo, você está falando inglês, francês, alemão, chinês. Como é que essa pessoa nunca estudou e fala inglês? Como é que essa pessoa nunca estudou e está falando alemão? Então é a mesma coisa. Como é que eles são galileus e estão falando? Como, pois, nós ouvimos cada um na nossa própria língua, a qual nós somos nascidos? Então, vamos supor assim, um apóstolo está falando em Partos, que é um povo. Outro está falando nos medos, persas, medos, está falando na língua deles. Vamos supor, Tiago está falando elamita, da Mesopotâmia. Judas está falando da Judéia, a língua da Judéia. Pedro está falando a língua Capadócia, Ponto e Ásia. Frígia, Panfília, Egito, Líbia, junto a Cirene, os forasteiros, alguns estão falando romano, eles estão sendo batizados no Espírito. Os apóstolos não estão entendendo a língua que eles estão falando, mas o povo sabia que era a língua deles. E o que é que eles estavam falando em línguas? E cretenses e árabes, versículo 11, todos os termos, ouvindo em nossa própria língua falar, o que eles estavam falando? Das grandezas de Deus. Eles foram batizados conforme a língua de todo o povo, e conforme eles falavam em línguas, eles estendiam na língua deles. E o que é que os apóstolos estavam falando? Pregando sobre a grandeza de Deus. Olha que coisa linda, você está entendendo? Não é difícil de entender. Eles foram batizados em línguas, estranha para os apóstolos. Mas eles foram batizados na língua de todos os povos. E o que eles pregavam em línguas? A grandeza de Deus. Por exemplo, nós temos o pastor Antônio e nós temos a Lourdes. A missionária Lourdes ou pastora Lourdes. Deus proverá. Ou diaconisa Lourdes. A esposa do pastor Antônio. E aí o que acontece? A filha do pastor Antônio casou com um peruano. E quem lembra, na época veio aqui o Christian, lá do Peru, e ele pregou por 2 domingos no nosso ministério, 2 ou 3 domingos no nosso ministério. Um dia no louvor, eu comecei a falar em línguas. Línguas, eu não conseguia parar, eu falava. E o Christian, porque a esposa, que é a filha do Antônio, é brasileira, ele pregava em espanhol e a esposa traduzia para nós. Mas naquele domingo foi muito surpreendente, porque eu falava em línguas e o Christian entendia tudo na língua dele. E o Christian falava assim: como é que você pôde saber o que eu estava orando no avião vindo do Peru para o Brasil? Eu estava orando e você falou tudo o que eu estava falando na minha língua. Aí ele disse assim para mim, ainda brincou: tu fala espanhol. E eu até brinquei e falei: não, meu espanhol é horrível. Eu até brinco, né? Deus te bendiga. Eu sempre brinquei assim, aprendi com a Lourdes, não é? Naquele dia eu falei na língua do Christian peruano, irmãos. E ele entendeu tudo. E eu nunca falei castelhano, espanhol. Não é Deus? É o próprio Deus. E eu estou contando isso não para edificação minha, mas porque Deus, aquele dia até eu fiquei maravilhado. E ele me abraçou e começou a falar em espanhol.
E eu falava, não estou entendendo nada. Ele falou, como não? Você acabou de falar comigo. Tudo que eu orei no avião. Então foi isso que aconteceu com os apóstolos. Eles começaram a falar em línguas, estranho para eles. Mas os outros entendiam cada um na sua língua. E o que eles falavam? Das grandezas de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos. Ou seja, sem fôlego. Dizendo uns para os outros, o que isso quer dizer? Mas alguns, zombando, diziam, versículo 13, estão cheios de mosto, ou seja, mosto, bebida. Eles estão bêbados. Uns zombavam, estão bêbados. Na igreja, quando a gente às vezes está falando em línguas, você olha assim, às vezes tem alguns que estão dando risada. Não entendem. Eles estão igual esses aqui, ó, estão cheios, dizendo que a gente está bêbado, que a gente está louco. Ih, está louco. Esses dias, um tempo atrás, na live, o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu comecei a falar línguas numa live, e depois meu telefone tocou, era uma pessoa que... Por que você estava falando aqueles troços lá esquisitos? Eles não sabem, eles não compreendem. Só pode compreender, irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, irmãos, assim então começou novas línguas. Assim começou então línguas estranhas. Ou batismo no Espírito Santo. Assim começou, irmãos, em o nome santo de Jesus, em Atos dos Apóstolos. Jesus foi crucificado, morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Ele disse assim, ó, eu vou... Mas fica tranquilo, vocês não ficarão órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele enviou o Espírito Santo, nosso Consolador. O que te dá paz? O que numa frustração te levanta? O que a gente está depressivo nos levanta? O Espírito Santo. Que cuida, que faz a gente entender a Bíblia, a palavra. O Espírito Santo. Olha, um dia o Espírito Santo deixará de existir? Sim, no arrebatamento da igreja. Quem ficar, irmãos, não terá o Espírito Santo. Terrível, né? O que faz a gente perdoar? O Espírito Santo. O que nos convence do pecado para aceitar Jesus? O Espírito Santo. Hoje uma menina falou para mim no serviço, nossa, você é um pastor muito bom. Eu falei, não, eu sou nada. É o Espírito Santo que me faz assim. Se não fosse ele na minha vida, eu não seria bom. Ninguém seria bom. A gente estaria no mundo, a gente estaria no pecado. Amém? A profecia do dom de línguas. Eu quero ler esse texto aqui. As obras miraculosas do Espírito Santo são uma operação desde a criação, quando Deus ordenou, haja luz. A sua presença criativa e o caminho do poder criado de Deus, agora com a nova criação de atos redentor de Deus, e a parceria contemporânea de seus atos criadores. O mesmo Espírito Santo está presente como o caminho dos dons e poder redentor. As suas primeiras obras surgiram vinculadas com a palavra de Deus, quando ele confirma a sua verdade e promessa. E com a declaração do Evangelho de Jesus, ele é a luz do mundo. O autor deste estudo pastoreou uma das igrejas pentecostais históricas dos Estados Unidos por quase 30 anos e dedica o seu dom de ensino e este exame de como Deus, ainda hoje, faz fluir os seus dons e poder através de instrumentos humanos receptivos à sua ação. Paul Walker é o nome desse pastor que eu trago esse estudo hoje, que eu estudei em cima desse Paul Walker, o dons do Espírito Santo. Muito interessante, irmão, muito lindo, muito lindo. Amém? A profecia do dom de línguas. Vamos abrir Isaías 28? Se você não quiser abrir sua Bíblia, você vai só prestando atenção aqui, eu vou mais rapidamente aqui, no livro de Isaías, aleluias, capítulo de número 28, verso de número 11. Isaías 28, verso de número 11, nos ensina assim, irmãos.
pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Amém? Isaías está falando de quem, irmãos? Ele está falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai permitir, pelo que por lábios estranhos e por outra língua ele vai falar a este povo. Ou seja, o Espírito Santo vai usar quem? Eu e você. Desde que nós estejamos atentos à sua voz, em santidade, na presença do Senhor. Então está dizendo aqui a qual ele por lábios estranhos e por outra língua vai falar a este povo, a qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não querem ouvir. Não é o que está acontecendo hoje? Nós falamos em línguas, nós entregamos a profecia, mas poucas pessoas querem verdadeiramente ouvir. Então o dom de língua, irmãos, é uma profecia. É o dom de profecia para a sua vida, é o dom de profecia para a minha vida, em nome santo em nome santo de Jesus. Amém? A pessoa do Espírito Santo. Vou abrir em João 14. João, capítulo de número 14, 10, 12, 13, 14. João 14, verso de número 16 e 17. Diz assim: se pedirmos, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e ele nos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, qual é o nome que aqui Jesus Cristo está dando ao Espírito Santo? Ele está falando que o Espírito Santo também é chamado de o Espírito da verdade. E quem é que pode receber, irmãos? Olha, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ou seja, quando você vê que o mundo não pode receber, está dizendo aqueles que vivem o mundo. Você lembra do versículo que diz: amigo do mundo, inimigo de Deus. Amigo de Deus, inimigo do mundo. Por isso que o mundo te odeia. Por isso que o mundo, ele não vai fazer caso sobre a tua pessoa, mas vai fazer pouco caso de você. O mundo vai te desprezar. O mundo vai dizer... Hoje eu vi uma reportagem de um grupo que está se intitulando os mensageiros do anticristo, dizendo que o sonho deles é acabar com os crentes, porque os crentes trazem confusão, os crentes trazem rebelião, os crentes não deixam as religiões se unirem, né? Aqui na nossa Praia Grande já teve uma reunião de confraternização criada pelo nosso prefeito. E nessa reunião estavam todos os chefes de cada religião: pastores, umbandista, candomblessista, católicos, bruxos, feiticeiros, magia negra. Estavam todos reunidos numa sala. E o que foi pedido nessa época? Para que nós andássemos todos juntos, para que nós falássemos uma língua só. Como? Aí, onde deu deu pau, vamos dizer assim. Deu pau. Por que acontece? Numa das reuniões, o pastor ora. Aí, tinha um pai de santo que falou assim: ele não vai pôr a mão na minha cabeça. Ele não vai orar por mim. Aí o outro disse assim: eu não quero nem que ele fale comigo. Aí o que estava presidindo a reunião falou: então tá bom. Pastor, o senhor abre mão? Ah, abro. Então quem vai orar por vocês? Um bruxo. Aí o pastor disse: por mim, um bruxo? Também não. Não dá certo. Porque são línguas. São religiões diferentes.
E aí, irmãos, como você vai entrar em concordância com alguém que prega ao contrário de você? Então já aconteceu isso na Praia Grande, já teve essa reunião com vários líderes e para querer se unir todos. Aí, para apaziguar, teve um padre que falou assim: não, então faz o seguinte, vamos orar. E aí, ninguém aceitou a oração do padre. Enfim, você pode dizer assim: isso é ignorância, pastor. O que tem? Irmãos, quem é que põe a mão na sua cabeça? Fala para mim. Quem é que põe a mão na sua cabeça? Se você não tem confiança num pastor, Bíblia, Jesus, crucificação, salvação, quem é que vai pôr a mão na tua cabeça? Um bruxo? Quem é que vai pôr a mão na tua cabeça? Alguém que invoca caboclos e orixás? Quem vai pôr a mão na tua cabeça? Se você segue essa religião, tudo bem. Mas eu não sirvo essa religião. Eu sirvo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Está entendendo? Então essa é a maior dificuldade. Vamos voltar aqui ao texto. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vive. Porque não vê, nem o conhece. Mas nós o conheceis, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós conhecemos o Espírito da verdade porque ele habita em nós. Ele vive em nós. Ele vive. Esse Espírito da verdade, Ellen, vai entrar com cura e provisão em o nome santo de Jesus Cristo. Creia, vamos crer. No final a gente vai orar por ela ou por ele. Eu não vi aqui direito, passou seu Hélio. Nós vamos orar no final pelo seu Hélio, tá bom? Nós vamos clamar toda a igreja em nome de Jesus Cristo. Eu creio nessa vitória. Então, irmãos, como é conhecido por Jesus Cristo o Espírito Santo? O Espírito da verdade, a qual o mundo não pode conhecer. Só você que tem o Espírito Santo pode conhecer, em o nome santo de Jesus. Amém? Línguas como um sinal. Em Atos capítulo 10, verso 46, eu vou voltar lá em Atos, capítulo de número 10, versículo de número 46, diz assim: porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Ou seja, magnificar a Deus significa a língua é o sinal que Deus está aí. Mas pastor, posso te fazer uma... Eu vou tirando dúvida, eu vou pregando e tirando dúvida de mim mesmo, vamos dizer assim. Mas pastor, o diabo também não fala em línguas? Fala! E como fala? Teve um caso no nosso ministério, que uma pessoa estava falando em línguas, o Espírito Santo disse para mim: não sou eu, não é o Espírito da verdade. E eu desci do altar e pus a mão na cabeça e repreendi. E aquela pessoa caiu endemoniada. Como saber se você tem a verdade? Você nunca vai ser enganado. Quero te contar o testemunho da nota de dinheiro. As pessoas que trabalham verdadeiramente no banco, eu ouvi uma reportagem assim, tá? Não posso te dizer se é todo banco, tá bom? Mas a reportagem que eu vi dizia o seguinte, que uma pessoa num banco em São Paulo, ela, todo dia de manhã, ela tem que pegar uma nota falsa. Ela passa a mão na nota falsa várias vezes, ela olha para a luz, ela olha de longe, ela olha de perto, ela passa a mão, ela sente o cheiro, antes de entrar no serviço, ela estuda todas, nota de 5, nota de 2, nota de 10, nota de 20, de 50, de 100. Porque quando ela entrar para trabalhar, ela saberá identificar a nota verdadeira. Ela não vai estudar a falsa para identificar a falsa. Ela vai estudar a falsa para identificar com mais precisão a verdadeira. Nós que temos o Espírito Santo, se você vive na palavra,
Se você vive na verdade, você vai identificar facinho o que é falso. Falsa profecia. Você acha que Deus, um soberano maravilhoso, justo, que enviou o seu filho para morrer uma morte tão terrível, ele vai perder tempo enviando promessa para você, profecia, dizendo: olha, estou vendo você recebendo uma chavinha da vitória. Olha, Deus enviou uma morte tão terrível para ele falar: olha, estou vendo uma caneta, Deus assinando com uma caneta de ouro. Me poupe, né? Acho que Deus vai perder tempo com isso, irmãos? Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus corrige e castiga todos quanto ama. Então, irmãos, quem conhece verdadeiramente o Espírito Santo de Deus e anda no Espírito Santo de Deus, quando vier o anticristo, ou o diabo, ou principados e potestades falando em língua, zombando na igreja, a gente sabe o que é verdadeiro. A gente sabe o que é verdadeiro. É como você conhecer a árvore pelos frutos. O irmão estava na igreja, o irmão estava lá na igreja, ele falava em línguas, mas em casa desmerecia a esposa, desmerecia os filhos. Tem o Espírito Santo, uma pessoa dessa, que bate na esposa? Não tem, irmãos, passa vergonha. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui está dizendo então, em nome de Jesus, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. E começaram a magnificar a Deus. Amém? Esse então é o sinal que Deus está ali, é aquele que tem verdadeiramente o Espírito Santo. Recebendo o batismo do Espírito Santo em Atos 19:2, ok? Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, estou indo para frente aqui um pouquinho, versículo de número 2, Atos 19:2. Oh glória, diz assim: disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crentes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12 homens. Então aqui o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele chega numa situação em que os homens foram batizados, mas não conheciam a verdade. Aí escute só, eles não conheciam a verdade. Aí o apóstolo Paulo fala assim: mas vocês não foram batizados? Em que batismo vocês foram batizados? Eles falam: no batismo do apóstolo de João, no batismo de João Batista. Aí ele falou assim: certamente esse batismo é para remissão dos pecados. Vocês foram batizados em nome de Jesus, para receber Jesus Cristo, para apagar o pecado de vocês. Mas agora eu quero que vocês sejam batizados com o Espírito da verdade. E aí Paulo vem e põe a mão sobre eles, sobre os 12 homens, e eles começam a falar em línguas. Começam a falar em línguas estranhas e foram batizados. E por que foram batizados? Porque eles creram. Irmão, receba hoje em nome de Jesus o batismo do Espírito Santo na tua vida, porque o batismo do Espírito Santo é poder, é o consolador sobre a tua vida. Amém? Busca com força e fé o batismo do Espírito Santo. Nomes do Espírito Santo. Romanos 8. Vamos lá cadê você? Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos o quê? Deixa eu ver aqui. 8. Romanos 8. 7. Romanos 8. Está aqui. Romanos 8, 2, 9 e 15. Romanos 8, 2. Porque
a lei do Espírito da vida, olha só. De novo, Espírito Santo, Espírito da vida. Lá era chamado Espírito da... Jesus chamou o Espírito Santo de Espírito da verdade. Agora, o Espírito Santo tem outro nome aqui. Dado por Jesus, dado por Paulo. Agora, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ok? Então, 8:2, Romanos 8:2. Agora, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está dando outros nomes ao Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Ele está falando Espírito de Cristo, segundo nome. Aliás, o terceiro, Espírito de vida. Lá, Jesus falou Espírito da verdade. Agora, o Espírito Santo também pode ser chamado de Espírito da verdade, Espírito de vida, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Ok? Espírito de Cristo. Eu tenho o Espírito de Cristo. Quem é? O Espírito Santo. Amém? E versículo de número 28. 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É isso? Deixa eu ver aqui. Romanos 8. Não, desculpa, não é 19 não. Não é 28 não, perdão. É 15, perdão, que eu viajei aqui. Pera aí. 15, perdão, tá? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. E Abba Pai em hebraico significa paizinho querido. Hein? Paizinho querido. Então, o Espírito Santo aqui, por João, também é chamado de Abba Pai, paizinho querido. É o nosso pai, é o nosso consolador, é o nosso ajudador. Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Glória a Deus. Os dons do Pai para você. Então, através do Espírito Santo, tem alguns dons. Dom do Pai, o dom do Espírito Santo e o dom que Cristo dá. Nós os três não são um? São um. Mas eles também dão dons para nós. Vamos começar pelos dons do Pai? Romanos 12, 6, 8. Então ainda estou aqui em Romanos, capítulo de número 12, do 6 ao 8. Vamos lá, 12, 6, 8. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé. Você quer ser profeta, tem que ter fé. Fé e temor. Então, se é profecia, é o dom do Pai. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12, 8. 12, 6. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Ou seja, se você tem um ministério, um pastor, você ministra a palavra, então se dedique para ministrar. Se é ensinar, se você é um professor, haja dedicação no seu ensino. Estuda para você ensinar, para você passar as coisas com qualidade. Ou que exorta,
use esse dom em exortar. Exortar é corrigir. Tem muitas vezes que pessoas não gostam que eu pregue e as pessoas dizem assim, o pastor é bravo, ele bate na Bíblia, ele fala, ele fica vermelho. Isso é um dom de exortar, irmãos. Exortar. O que a gente fica triste? Vou dar o exemplo de um cachorro. Você dá banho, no YouTube tem vários vídeos assim. Você dá banho no cachorro, tem gente que nem dá banho em casa, leva no Pets. Dá banho no cachorro, passa perfume, alisa o pelo, apara o pelo, corta as unhas. Deixa o cachorro, um animalzinho impecável. Cuidado, zelado. Isso é amor. Aí você solta o cachorro e ele corre para a lama. Já viu esses vídeos? Então eu vi uma que deu banho num porquinho, alisou o porquinho, passou creme no porquinho, pôs lacinho no porquinho, quando soltou o porquinho ele correu para lama. Você como pastor, você cuida. Porque o cuidar, irmão, não é só na igreja. É muito mais do que só na igreja. Porque 3 horas da manhã, a gente está de joelho dobrado, a gente está orando, a gente está jejuando, a gente está sem comer por vocês, a gente está pedindo, Senhor, não deixa nenhuma retaliação, não deixa nenhum demônio chegar perto, deixa a vida financeira crescer, dá paz na área financeira, no casamento. A gente está pagando um preço, irmãos. Aí nosso celular faz assim, ó, pim! Irmãos, dá até medo quando meu celular apita. Aí o que eu vejo? Crente dançando funk, crente tocando pagode. Não dá. Será que toda a minha oração é em vão? É igual um drogado que realmente não quer. Você pega o camarada, como já aconteceu comigo, leva para casa de recuperação, no outro dia o cara foge. Ele não quer. Você paga um preço, gente, de oração. Você não tem noção do peso. Quem já sentiu peso espiritual aí pode me dizer. Quando você orou por alguém, você já orou por mim? Você já conseguiu orar por mim? O peso que é orar por mim? Eu nunca vi ninguém que disse assim, pastor, orei por você, foi tão facinho, minha vida foi tão maravilhosa. Eu nunca vi alguém orando por mim que o inimigo não se levantou. Por isso que até para orar pelo seu pastor você tem que estar em consagração, irmão. Senão o inimigo vem te arrebentar. Ele não quer que você me ajude. O peso da oração que você tem pelos seus filhos na fé, irmãos. Aí você abre o Face. Esses dias tinha um cantando. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração... Irmão, eu não imagino um santificado cantando isso, irmãos. Aí... Tá entendendo o que eu tô falando para você? Exortar é um dom. Não é que o pastor tá bravo. É que eu fico indignado. Ontem eu tava de 3 horas da manhã de joelho no chão, orando, clamando, chorando. Senhor, cura essa vida, cura essa vida, cura essa vida. Aí veio o testemunho. Curou. Curou. Aí a gente vem aqui e dá o testemunho. Nunca mais entrou na live. Nunca mais apareceu num culto. E aí, passa comigo no caminhão da prefeitura com creu, no último volume do carro, creu, olha lá. Irmão, poxa, é frustrante, né? Exortação, por isso que às vezes o pastor é bravo aqui. Vamos pulando, vai, tem muito assunto aqui. Então o que exorta, use com dom em exortar. E o que reparte, faça com liberdade. Ou seja, você que leva o seu alimento todo primeiro domingo do mês, Santa Ceia. Domingo que vem é Santa Ceia, lembrando. Das 2 às 4 eu estarei lá na igreja recebendo alimento para formar cesta básica para as famílias que precisam. Você então que reparte, reparta com liberdade. Ai, não vou dar isso aqui não. Nossa, arroz está caro. Dá aquele ali. Dá com amor.
Dá o melhor, não dá o que você está sobrando na tua casa, porque aí quando Deus te abençoar, Ele também vai te abençoar com o que sobra no céu. Dá o melhor, irmão. Dá o melhor para o teu irmão em nome de Jesus. Não vai tirar da tua boca. Não vai passar necessidade para ajudar. Se você não tem condições, amém. Glória a Deus. Mas se você tem, dá o melhor. Então aquele que reparte, faça com liberdade. E o que preside, com cuidado, ou seja, cuida. Aquele que cuida, cuida. Presidir, cuidar. Com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Seja misericordioso. É complicado, Fabiola. O negócio é doido, né? É doido mesmo, Fabiola. Mas a gente não pode perder a esperança, né? A gente não pode perder a esperança. Amém? Ó, então vamos lá, irmãos. Esse daqui é o dom que o Pai te dá. Vou resumir então, já falei bastante. Ó, o dom de graça que é dado. Profecia, ministério de pregar, ensino, ensinar, exortar, reparte com liberdade, preside com cuidado e misericórdia com alegria. Esse é o dom de Deus. O dom do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 8, 10. 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 12, deixa eu ver. 12, 8. 1 Coríntios 12, 8. Vamos ver os dons do Espírito Santo? Aqui, ó. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Tem gente que nem conhece a Bíblia, mas prega, tem uma sabedoria tremenda, não é? É o Espírito Santo que dá sabedoria. Palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. O que é a palavra de ciência, pastor? O camarada compreende de tudo. Deus dá, por exemplo, eu recebi um pouco de ciência, porque eu tive que fazer um telhado sozinho. Então o pastor Pedro me ajudou nas colunas, o Carlos me ajudou a lavar a telha, a carregar cimento comigo. Algumas pessoas me ajudaram maravilhosamente no telhado. Mas como é que você fez esse telhado? Sozinho, olhando na internet, Deus dando ciência. Muito engraçado, irmãos. Tinha dia que eu ia colocar o bloco, Deus falou assim, não é dessa forma. Começa de lá para cá, porque senão vai dar errado. Eu falei, nossa Senhor, Tu és tão maravilhoso, e dava certo. Eu ficava espantado com Deus falando comigo. Não sou digno disso. Então é um dom de ciência que Deus dá para algumas pessoas. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Você tem fé? É o Espírito Santo que te deu. Você acha que você não tem fé? Busque o Espírito Santo para você ter mais fé do que você tem. Outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ó, dom de curar. Quer pôr a mão nas pessoas e ver a cura? O preço é alto, hein? Cuidado com o que você pede, porque o preço é alto. O outro, a operação de maravilhas. Você já viu maravilhas acontecerem? Você já viu o pastor colocando a mão na perna do camarada e a perna do cara cresce? Você já viu o cara pôr a mão na cabeça do outro assim e vomitar um câncer? Eu já vi, irmãos. Dom de maravilha. Eu já vi. Ninguém me contou. Já vi. Coisa linda. E o outro, a profecia. O outro, dom de discernir os espíritos. Ó, tá falando em línguas estranhas, Satanás, é o diabo. Aí você vai lá e repreende. E a pessoa cai endemoniada. Discernimento dos espíritos. O outro, variedade de línguas. O outro fala muitas línguas. É o Espírito Santo. A outra, interpretação de línguas. Fala e fala em português, que é o meu caso. Eu tenho um dom de língua e também tenho interpretação. Que mais aqui? Operação. Mais um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Amém? Então aqui, ó, é o dom do Espírito Santo. Vou ler de novo para você resumidamente aqui. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, a fé, dons de cura, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Dons do Espírito Santo. E agora os dons que Cristo dá, está lá em Efésios capítulo de número 4, verso de número 11.
Gálatas, Efésios 4, versículo de número 11. Nos ensina assim os dons de Cristo. E Ele mesmo deu a uns por apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é o dom que Cristo dá? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. São dons que Cristo nos dá. Então nós vimos aqui dons que o Pai dá, dons que o Espírito Santo dá e dons que Cristo dá. Amém, irmãos? Para a edificação da casa do Senhor. Amor. 1 Coríntios 13, 1. Eu já estou aqui aberto. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, se não tiver amor, irmão, tudo isso que eu falei, se você não tiver amor à obra, eu quero ser batizado no Espírito Santo, porque eu quero mostrar para os outros que eu falo em línguas, que eu sou profeta, que eu prego bem, que eu sou um pastor, se você fizer por vaidade, você não recebe. Você não recebe, porque o Senhor conhece teu coração. Mas se você pedir com amor, Fabíola, esse amor, Deus vai te dar numa medida extraordinária para a edificação da igreja. O dom é para a edificação da igreja. Ninguém recebe dom para se edificar. Pastor, mas não tem camarada que tem esses dons aí e usa para ganhar dinheiro? Ai daquele que usa o dom do Senhor para se enriquecer. Ai daquele que usa o dom do Senhor para ganhar dinheiro. Ai daquele, irmão. Mas pastor, todo obreiro não é digno do seu salário? Digno do salário é. Mas alguns, irmãos, estão indo longe demais, né? Onde está na Bíblia tridízimo? Onde está na Bíblia, irmãos, que você tem que dar 3 vezes o seu dízimo? Não vou nem entrar nesse assunto, senão já vou ficar nervoso aqui. Entendeu, irmãos? Entendeu, meus amores? Entendeu? Usar o dom de Deus para amor, para edificar. Irmãos, você não tem noção da gratificação que é? Por exemplo, eu fui fazer uma visita antes da pandemia, pelo mês de novembro do ano passado. Fui fazer uma visita no hospital na Santa Casa de Santos e um rapaz estava enfermo e o médico desenganou. Eu entrei lá no hospital, escuta só essa história. Eu entrei lá no hospital e orei por esse senhor que o médico desenganou. E aí, do lado, tinha uma moça chorando muito no leito da sua mãe. Eu disse, posso orar? É sua mamãe? Ela falou assim, eu posso orar? Ela falou assim, eu vim me despedir, que o médico mandou vir me despedir. Falei, você deixa eu orar? Deixo. Falei, qual o nome dela? Aí ela falou, eu não lembro o nome, tá, irmãos? Vamos supor que o nome dela era Maria. Eu cheguei perto e o Espírito Santo falou assim, convida ela para comer uma pizza. Ela estava em coma. Aí eu falei, sério, senhor? Ele falou, sério. Aí eu falei, dona Maria, cheguei bem no ouvido dela e falei, dona Maria, eu sou o pastor Fabrício. E aí eu gostaria que a senhora acordasse para a gente comer uma pizza. Aí a filha dela fez assim, ó. Tipo assim, olhando para mim, né? Aí eu fiz assim com a mão para a filha dela, falei, calma, vamos comer uma pizza? Eu tô te esperando. Acorda em nome de Jesus. Aí, só foi isso que eu falei, só essa oração. Aí ela falou assim para mim assim, nossa, pensei que você ia mover os céus e terra. Eu falei, crê no milagre? Creio. Então tá bom. Aí eu fui embora. O triste é que o pai de um amigo meu que eu fui orar por ele faleceu. Então Deus sabe todas as coisas. Eu fui orar pelo pai e o pai faleceu. Eu desci da Santa Casa, peguei o elevador, tô saindo na portaria, a atendente falou assim, moço, você é o pastor que estava lá na UTI, na ala tal? Sim, sou eu. Moço,
o senhor pode atender o telefone? Eu falei, o que foi que houve? O senhor pode atender o telefone? Eu peguei o telefone, eu falei, alô? A enfermeira-chefe, rapaz, a moça aqui está desesperada atrás de você, que a senhora acabou de acordar. O médico disse que era para ela se despedir, ela acabou de acordar. A moça quer que você suba aqui urgente. Eu falei, fala para ela que eu já fui. Diga para ela que toda a honra é o nome do Senhor Jesus. E eu vim embora. Irmão, não é doidura? Convidar uma senhora enferma, em vez de você orar, Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos. Deus falou, convida ela para comer uma pizza no meu nome. E eu fiz. E o milagre aconteceu. Irmão, alguma coisa estava bloqueando o sentimento dela, mas talvez ela ouviu a palavra que eu também amo. Pizza. Acordaria na hora. Aleluia. E ela levantou. Então, irmãos, é dom, é amor. Por que eu quero dizer isso? Por que eu disse isso? Que gratificante você saber que através de você uma pessoa foi curada. Que gratificante saber que através do seu ministério muitas pessoas me ligam dizendo obrigado, essa palavra falou comigo, obrigado, eu consegui um emprego, obrigado, deu sorte, meu marido voltou, casamos de novo. Irmãos, que coisa linda! Que coisa linda, irmãos! Então, irmãos, é por amor que você faz as pessoas, não é para dizer assim, eu sou o cara, eu não sou ninguém, irmãos. Deus sabe que eu nem queria ser pastor. Eu fui pastor pela necessidade, eu era do grupo de louvor. E quando eu fui ungido pastor pelo pastor Flávio, lá de São Vicente, eu fui ungido pastor do grupo de louvor. Quando nós abrimos o ministério aqui na Praia Grande, pastor GG, que foi o meu maior incentivador, pastor GG dizia assim, não, você vai ser pastor. Eu falei, não, eu só sei cantar, eu não sabia nem pregar, irmãos. Então, vocês me fizeram pastor da palavra. E eu fui estudando e Deus foi aperfeiçoando. Obrigado a cada um de vocês que me fizeram pastor. Então, irmãos, é amor. Se você não tiver amor, eu já vi gente falando assim, pastor, eu queria o teu dom. Aí eu falo assim, ixi, então é melhor você amar. Começar a amar mais ainda. Começar a apanhar e amar quem te bateu. Ah, então é difícil, irmãos. Vou falar para você. Pastor, o senhor já sentiu vontade de desistir? Irmãos, só Deus sabe. Mas o amor não deixa. O amor em Cristo Jesus. Amém, meus amores? Glória a Deus. Vamos lá, senão eu vou começar a chorar aqui. Eu lembro de muitas coisas. Limites para exercer o dom de línguas. Línguas em sequência limitada. 2 ou 3 no máximo. Já viu isso? Já viu a igreja pegar fogo? Todo mundo falando em línguas, todo mundo girando, todo mundo pulando, todo mundo... Já aconteceu isso no meu ministério também. Já aconteceu da gente perder o controle. Já sim. Mas olha o que a Bíblia explica. Pastor, mas você não parou? Irmãos, quando você vê que a pessoa é tão amorosa, tão inocente, ela está falando em línguas, a outra fala em línguas, a outra fala em línguas, às vezes se você não tiver sabedoria e você for brecar a pessoa, ela vai ficar magoada. Ela vai falar assim, poxa, eu estava aqui falando em línguas e o senhor mandou ficar quieto. Pastor, eu fiquei tão magoado. E a pessoa vai embora. Então você tem que ter um cuidado, irmãos, numa igreja. Não é só pastorear, é cuidado. Então, vamos lá o que diz aqui em 1 Coríntios 14, 27. 1 Coríntios, capítulo de número 14, 27. Para a gente terminar por causa do horário. 14, 27. Irmãos, olha que coisa linda que fala aqui. O que fareis, pois, irmãos? 26 em diante, tá? O que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação da igreja. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez, que haja intérprete. Vou explicar. Nós estamos aqui na igreja. Eu começo a falar em línguas, aí a irmã começa a falar em línguas, no máximo quantas? 3. No máximo 3. E que haja intérprete, que alguém interprete essas línguas. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus.
Se você for falar em línguas e não tiver quem interpreta, fica quietinho. Fala com você em línguas, em espírito. Fala com você, mas não em geral. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Vamos lá. Eu estou falando em línguas. Se tem alguém que interpreta, toda a igreja fica calada. Um fala em línguas e o outro explica para a igreja o que eu estou falando. Se não tivesse intérprete, eu falo em línguas e se Deus estiver me usando, eu interpreto para vocês. Ok? Agora, se 2 ou 3 estão falando em línguas e não tem intérprete, a gente se cala. Mas se tem intérprete, o intérprete vai dizer quem ele vai interpretar. O Espírito Santo é muito decente, é muito organizado. Então você pega às vezes assim, vigília, você vai lá, um começa a rodar, outro começa a rodar, outro começa a rodar, outro começa a falar línguas, todo mundo começa a gritar, e é aquela língua estranha que você... Aí edificou e quê? A Bíblia fala o seguinte, se eu for falar em línguas, somente em línguas, se eu ficar orando em línguas, então eu estou edificando a mim e a Deus. É comigo e com Deus. Mas se tem interpretação, é para a igreja. Então se eu estou só falando em línguas e é só para mim, por que os outros têm que ouvir? Porque muitas pessoas querem se amostrar para dizer, olha, eu tenho o Espírito Santo, tá? Eu falo em línguas. E às vezes não é de Deus falar em línguas demais no culto. Amém? Amém, meus amores? Está entendendo o que Deus está falando aqui? Então, se alguém falar em língua estranha, faça-se 2 ou isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas e o outro julguem. Mas se o outro não estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Por todos podereis profetizar, porque todos podereis profetizar, um depois do outro. Não é todo mundo junto. Um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que quer dizer aqui? Num centro de Umbanda, quando a pessoa recebe uma entidade, ela não lembra de nada. Ela não lembra de absolutamente nada. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, não adianta eu falei línguas contigo e entreguei a profecia. Aí daqui a pouco eu abro o olho. Aí você fala assim, pastor, que coisa linda que você falou. Aí eu não lembro, eu estava tomado. Então era um demônio. Então era uma entidade, não era o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não apaga a nossa memória. Porque no Espírito Santo não há nada em oculto. Então se você recebeu uma profecia e você falou, profeta, meu, que coisa linda que Deus falou. Eu não entendi aquela parte, nem eu, porque, sabe, eu não lembro mais o que eu falei. Não lembrar o que falou na hora, não é o Espírito Santo. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, rapaz, você lembra, há 2 anos atrás você entregou uma profecia. Irmão, 2 anos atrás eu não vou lembrar mesmo, ninguém lembra. Ok? É muita profecia. É Deus falando com muita gente. Agora, na hora que eu acabei de falar a profecia e eu não lembrar, não é o Espírito Santo. Então, o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Ele não me toma e eu fico sem consciência, daqui a pouco eu volto. Não. O Espírito Santo me deixa consciente, porque ele não faz nada escondido. Ok? Mamãe, minha linda mãe, hoje é cristã, serva do Deus vivo, cheia do Espírito Santo. Mas no tempo da sua ignorância, mamãe servia a outros deuses. E aí, quando minha mãe servia a outros deuses, ela não lembrava de nada. Hoje ela lembra de tudo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito da vida, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é Abba Pai. Então hoje a consciência é nova e é limpa em o nome santo de Jesus. Amém, meus amores? Sobre essa falar e se calar e que haja intérprete, é um estudo maravilhoso. Só isso aqui é um estudo maravilhoso. Qualquer dia a gente retoma nele
em o nome santo de Jesus Cristo. Aquele que tem chamado tem que ter integridade. O fato de estarmos cheios do Espírito Santo nos chama tanto a vida íntegra como a atividade carismáticas. Eu vou ler Gálatas 5:22. Então eu vou voltar um pouquinho ou vou para frente? Deixa eu ver. Gálatas, para frente. 5, versículo de número 22. Estou preocupado com o horário, mas já vou terminando. 5:22. Glória. Gálatas 5:22. Mas os frutos do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se é o Espírito Santo, a pessoa tem que ser amorosa, amor, gozo, a pessoa tem que ter alegria, ela tem que ter paz, longanimidade, ou seja, ela tem que ser longa naquilo que ela recebe, né? Uma hora está triste, uma hora está alegre, passou um minuto, eu estou triste, eu estou depressivo. Isso não é o Espírito Santo. Benigno, ser bondoso, bondade, ter fé, ser manso e ter temperança, ok? Aqueles que são do Espírito Santo crucificam a sua carne. Você ainda tem um problema na sua carne aí, você ainda fuma, você ainda bebe, você ainda tem prostituição escondida. Cuidado que pode não ser o Espírito Santo agindo na sua vida, querido. Amém? Em nome de Jesus. É difícil? É, mas não é impossível, tá bom, meus amores? Benefícios da oração no Espírito. Judas 20. Judas 20, lá no final de tudo. Antes de Apocalipse, você vai ver Judas. Esse Judas não foi o que se enforcou? Não, esse Judas não, irmãos. Esse Judas aqui, camarada, Judas é o irmão do Tiago, do apóstolo Tiago, tá bom? Amém? Então, Judas não tem um capítulo, só tem versículos. Então, versículo 20 diz o seguinte: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo, irmãos? É falar em línguas. Muitas vezes eu estou no caminhão da prefeitura dirigindo e eu estou lá falando em línguas. Estou falando em línguas, 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 estou falando eu e meu Deus. Estou falando em línguas, daqui a pouco Deus começa a responder e eu começo a chorar. Então, Judas está nos ensinando a que você ore em línguas. Por que, irmãos? Em línguas. Porque quando você ora em línguas, o diabo não consegue interpretar. Ficar morrendo de raiva, porque ele não sabe o que nós estamos pedindo para Deus. Amém? Então Judas aqui está te ensinando a orar em línguas. Benefício da oração em espírito. Então é chamado oração em espírito. Amém? E para terminar, o amor é o fundamento dos dons. A integridade é a chave para a sua perseverança piedosa. 1 Coríntios 14:1. Aí que como o texto é muito longo, 1 Coríntios 14:1. 1 Coríntios 14:1. 1 Coríntios 14:1. Os dons de profecia é superior ao de língua. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Quem fala a língua estranha não fala para homens, mas fala só para Deus. Por isso que se tiver um intérprete, aí edifica a igreja. Mas se você, eu vou orar por você, por exemplo, Eduardo Barreto. Eduardo fala assim: pastor, ora por mim. Aí eu vou orar: Senhor, eu estou aqui com o Eduardo. Amém. Eduardo entendeu o quê? Nada. Ou seja, se eu falo em línguas, eu oro somente com Deus, ok? Mas se tem intérprete, então, para que ficar orando em línguas se você não vai interpretar? Se você já recebeu oração em língua, eu quero dizer que não valeu nada essa oração para você. Amém? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e o Espírito fala em mistérios. Olha que coisa linda. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja.
E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Eita, que palavra linda, para fechar com chave. Então, se você fala em línguas e se você ora por alguém em línguas, você edifica você mesmo, querido. Se você aí é pastor, está me ouvindo, você já orou por alguém, falou em língua e diz amém, irmão? Não fala amém, porque você não sabe o que foi falado. Você entendeu alguma coisa? Não, então você não diga amém, ok? Mas se tem intérprete, olha, que nem, por exemplo, ontem eu recebi uma oração maravilhosa do meu pastor Paulo. Estivemos juntos, Deus mandou ele aqui e ele orou sobre mim. Ele falou em línguas e interpretava. Falou em línguas, assim diz o Senhor, varão, assim diz o Senhor, varão. Olha, foi tremendo ontem. Então, irmãos, se alguém orar por você em línguas, que interprete. Se ninguém interpretou, essa língua aí para você não vale nada, mas é quem está falando que se edifica a si mesmo. Tá bom, meus amores? Por causa do horário, eu vou terminar aqui esse estudo que é maravilhoso. Irmãos, receba o batismo, busca o batismo do Espírito Santo, busca a excelência que vem do céu. Diga para o papai com o coração todo aberto, diga, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, nós estamos na pandemia, não há a mão do pastor, mas, Senhor, há a tua mão poderosa sobre a minha cabeça. Pai, me batiza com o Espírito Santo, deixe-me falar em línguas, e você creia que o Senhor vai fazer isso na tua vida. Não se emocione, tem gente que fica emocionada, começa a chorar, pular, é maravilhoso. Estou todo arrepiado, irmãos, falar em línguas é tão bom, edificar, ouvir a voz do Pai é tão maravilhosa. Até nós pastores às vezes nós precisamos muito, em nome santo de Jesus. Vamos orar para a gente terminar o culto? Oração para o seu João Almeida, pela saúde do Benício, Aline Pinho, o seu joelho, a cura do Hélio, né? Em nome de Jesus, desenganado pelos médicos, irmã. Vamos orar agora, vamos crer que Deus vai fazer o melhor, em o nome santo de Jesus. Priscila Consolim, oração pela prima Mauri Reis, está com muitas dores, sobrinho da irmã Nicinha, Fernanda, perdeu o esposo, minha irmã, que misericórdia, meus sentimentos. Oração para o Rafael Cecília Santana, amém? Vamos orar em o nome santo de Jesus Cristo. Pai, só o Senhor conhece, Senhor, essas pessoas, só o Senhor conhece suas dores, as suas debilitações, essas enfermidades, ó Pai, ó Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Espírito Santo Consolador, Tu és o Espírito da vida, da verdade, Pai, nós invocamos, clamamos o Teu santo nome, Senhor. Visita, Pai, essas pessoas que estão precisando de Ti, Senhor. O médico pode ter desenganado, mas do Senhor é a última palavra, Pai, em o nome de Jesus. Tu és abrigo, Tu és socorro, Tu és, Senhor Jesus, aquele que nos sustenta, Pai. Eu estou Te pedindo a Tua misericórdia, Pai, em o nome de Jesus. Toca, Senhor, no seu João Almeida, toca no Benício, Pai, toca, Senhor, no joelho da Aline Pinho, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, olha para o seu Hélio agora, Pai, nós clamamos pelo seu Hélio, Pai, entra naquele hospital, Senhor, toca nesse pâncreas, Pai, faz o teu melhor sobre a vida do teu filho. Eu sei que Tu és o médico dos médicos, eu sei que Tu és o Senhor dos senhores, eu sei, Senhor Jesus, que não existe milagre que o Senhor não o possa fazer. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Onde estiver o seu Hélio agora, Pai, consola, dá força e fé, Pai, cura o teu filho, mostra mais uma vez o teu milagre sobre a vida do teu filho, ó Pai, em o nome de Jesus. Nós repreendemos estas enfermidades, ó Pai, nós repreendemos esse câncer, nós repreendemos esta Covid, essa dor no joelho, Senhor, em nome de Jesus, Pai, essas dores da Mauri Reis, ó Pai. Eu oro pela Priscila Consolim, Senhor, eu oro, Senhor Jesus, pela Nicinha, Senhor, a sua sobrinha Fernanda, Pai, eu não consola, Senhor, esta filha que perdeu o esposo, dá graça, Senhor, diante da Tua mão protetora,
Senhor, em o nome santo de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós oramos para o Rafael, a Cecília Santana, Pai. Senhor, seja o que os seus filhos estão passando, qual é a necessidade, Pai. Nós repreendemos, nós oramos, nós intercedemos, ó Pai. Nós, Senhor Jesus, declaramos que Tu és o médico dos médicos, que Tu és o Senhor dos senhores, que só Tu podes fazer o que o homem não pode, o que a medicina não sabe, não alcançou ainda, não fez e não vai fazer. Só Tu podes, ó Pai, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Nós repreendemos toda macumbaria, toda feitiçaria, todo encanto, toda palavra contrária contra a vida, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos essas enfermidades. Pai, eu quero aproveitar e orar por esta água, Senhor. Nós consagramos esta água a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja fé no beber desta água, sabendo que Tu és a fonte da água da vida, sabendo que Tu, oh Pai, é aquele que prospera, sabendo que Tu é aquele que ampara, o que cura. Médico dos médicos, não é o poder que a água tem, mas o poder que a água recebe das Tuas mãos, Espírito Santo. Espírito de vida, ó Senhor, toca nesta água, fonte da água da vida é Jesus. Nos abençoe, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós carecemos de Ti, nós dependemos, ó Pai, de Ti. Em o nome santo de Jesus, Pai, nos ajude, cura, Pai. Manifesta o Teu poder, é o que eu te peço, eu te agradeço em o nome santo de Jesus. Eu sou grato, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer muito, muito mais além do que pedimos, ó Pai, em o nome santo de Jesus. Amém. Beba da tua água, meu lindo, minha linda, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, se você tiver desse ensino, depois me manda um WhatsApp que eu mando para você tudo que foi lido, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, amo vocês. Obrigado por me tornarem pastor. Obrigado por confiarem em mim. Orem por mim, por favor, mas estejam em santidade para orar por mim, por favor, em nome de Jesus Cristo. E eu creio que o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém, meus amores? Glória a Deus. Domingo é Santa Ceia, tá bom, irmãos? Então domingo você prepara o seu suquinho, o seu cálicezinho com suco de uva. Você prepara também o seu pãozinho. Pastor, estou desprovido do suquinho. Pega um copinho de água, tá bom? Em o nome santo de Jesus. Domingo, irmãos, das 2 às 4 da tarde, eu estarei lá na igreja, tá bom? Para receber os alimentos. Você tem me ajudado muito, muito, muito a fazer cesta básica para as pessoas que passam necessidade. Algumas pessoas me mandaram dinheiro. E eu fico muito grato com esse dinheiro, porque foi usado para ajudar nas cestas básicas, no que falta, e ajudou muito pessoas que vieram de Santos necessitadas, pessoas que estão aqui na Praia Grande. Então, irmãos, graças a Deus por isso. Eu queria ter condições de ajudar todos os que verdadeiramente passam necessidade, mas nós temos que ter prioridade com os da casa, tá bom? Com os filhos. Esse mês passado foram 13 cestas básicas que foram distribuídas, cestas abençoadas pelo seu alimento. Obrigado. Então domingo às 2 da tarde eu estarei te esperando na igreja, tá bom? Até quinta-feira no nosso culto de cura e libertação. Em nome de Jesus, aí eu volto a lembrar da Santa Ceia dos alimentos. Tá bom, meus amores? Beijos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louve o Senhor de todo o seu coração. Obrigado pela companhia e obrigado por acreditar em mim e me fazerem este pastor que sou. Beijos, até domingo, até quinta, 7h30, em o nome santo de Jesus. Amém? Beijo, meus amores.